avisou que o Corinthians deve ter um time diferente já a partir da próxima rodada. Não começamos bem o jogo, tivemos dificuldade no início de jogo para propor a nossa ideia de jogo com alguns erros, enfim, isso foi nos enervando um pouco e tirando a nossa melhor condição, e o nosso adversário foi se aproveitando e crescendo no jogo e controlou melhor o jogo na primeira etapa como um todo, enfim, foi superior em linhas gerais durante a partida, mereceu o resultado, então já não devemos ter essa dificuldade no próximo jogo. É uma coisa que naturalmente já vai retomar e essas opções não vão faltar. E é claro que a gente sabia na construção e na ideia de montagem do elenco que esse primeiro momento nós estaremos um pouco mais curtos com o elenco por outras competições em paralela. O Cássio fez uma grande partida, é verdade, e nos manteve vivos no jogo, o jogo todo, até na parte final tivemos uma outra oportunidade que poderíamos ter buscado empate mesmo, com uma superioridade do adversário ao longo do jogo como um todo, mas não nos preocupa, sabemos que é uma etapa agora de início ainda de crescimento que a equipe vai ter naturalmente com a entrada de outros atletas no grupo para nos fortalecer para a sequência. A possibilidade de participação no próximo jogo existe já no Renato, então não é uma coisa que vai levar tanto tempo, vai ser uma curva gradual de participação dele na sequência. Já existe a possibilidade, já deve treinar normalmente com o grupo amanhã, e aí o quanto ser utilizado a gente vai crescendo jogo a jogo. E o Yuri também foi uma dor no tornozelo, enfim, uma torção que ele teve ali num dos treinamentos e estava incomodando um pouco mais, mas também já está retomando, e fora os outros retornos que aí eram por questões pontuais, que aí já estão automaticamente, Romero, o Adson, o Matheus e outros atletas retornando conosco. A grande dúvida no Corinthians agora diz respeito a Fausto Vera. Ele torceu o tornozelo ainda no primeiro tempo, teve de ser substituído e deixou o estádio usando uma bota ortopédica. O Fausto vai passar por exames nesta segunda-feira, mas a princípio, para a comissão técnica, não deve se tratar de uma lesão grave. A gente vai ter que aguardar os resultados. Volto com vocês, Flávio. Obrigado, Salazar. Badawi, você ficou muito preocupado? Realmente foi feia a coisa. Mas é preocupante? Eu não acho preocupante pelo jogo de hoje, eu acho preocupante pela média de idade do elenco, né? É um elenco curto, perdeu jogadores, o Robert Renan era uma promessa muito boa, que acabou indo embora. Do Queiroz, que é um jovem, está indo embora no meio do ano. Eu acho que passa muito mais a preocupação na cabeça do torcedor. Não gastou demais pelo Yuri Alberto, não? Acho que o Yuri Alberto é ótimo, mas não exagerou um pouquinho na Copa. Mas é uma posição difícil de achar hoje em dia, né, Flávio? Centroavante dessa qualidade, ele tem idade, né? Tem idade olímpica, sim, inclusive. Sim. Ele pode valer muito mais, dependendo depois das Olimpíadas, um jogador de próxima Copa do Mundo. Eu acho que o problema não está nessa negociação, acho que o problema está realmente na base, né? Uma base tão tradicional que o Corinthians tem, ela está sucateada hoje em dia. E acho que a média de idade do elenco mesmo, se você for ver a comparação com o Bragantino, que hoje tinha a média de idade de 23 anos, né? E o Corinthians para cima de 30, a zaga principalmente, né? Então acho que a preocupação é mais com relação ao elenco do que esse futebol, né? De hoje, né? Porque realmente tem peças para entrar ainda, Yuri, Renato. Vai melhorar muito esse futebol aí, né? O problema é ao longo da temporada, Romero, o elenco curto que tem. Romero. Flávio, eu concordo com o Badawi no questão elenco. Se você pegar o Corinthians de hoje, ele não é muito diferente do Corinthians do VP, não, do JP. Do Judas Pereira. Não é muito. Ele fez um depoimento interessante com o Flamengo, nós vamos mostrar aí. Mas enfim, ele não é muito diferente, porque o Corinthians no ano passado, quando é que ele foi bem? Quando teve Renato Augusto. E Yuri Alberto. Quando o Renato Augusto jogou, o time começou a criar mais. Sem o Renato Augusto, o Corinthians é um time meio acéfalo, não tem meia. Então, talvez seja... Eu sei que o Corinthians ainda está sonhando com o Felipe Coutinho, com essa possibilidade, vai esperar a Cristiano Ronaldo não, né? Não, mas o Coutinho ainda também não é jovem, né? Tem 30 anos. Sim, 30 anos, mas é um cara que quase veio. Mas a questão é que é um cara que, de repente, ainda tem a capacidade de organizar o jogo. A gente está falando de São Paulo, não tem um 10, o Santos não tem, improvisou o Soteldo ontem, o Palmeiras que tem hoje só Rafael Veiga. Quer dizer, então falta um cara para organizar o jogo do Corinthians. O Corinthians acho que tem duas carências. Um meia, porque só tem o Renato Augusto, ele não joga, o time é limitadíssimo, não cria, não propõe jogo. E um cara para beirada.
Eu acho que cara... o centroavante reserva também precisa. E um centroavante de reserva também, enfim. Todas 3 peças. Porque o Corinthians, você vê, muda técnico, entra técnico, sai técnico e não muda muito a postura. O Corinthians também tinha uma dificuldade muito grande para propor jogo na temporada passada. Finalizava 2, 3 vezes. Hoje foi finalizar pela primeira vez com 40 minutos Achei a de defesa jogo. muito pesada. É muito lenta, cedo, claro. muito lento, mas, por exemplo, muito o Balbuena, que eu acho um baita jogador, em forma, hoje estava extremamente vulnerável. Tudo que foi dito mais aqui, tem pesado. que considerar que é primeiro jogo e tal. Jogando com 3 volantes. Mas aí, realmente, todas as bolas altas entraram na defesa do Corinthians. Todas as bolas cruzadas, aquele menino, o Dado cruzava e todas as bolas. O Fagner e o Fábio Santos também sofreram Sofreram e as bolas todas entraram. Todos os lances perigosos foram de cabeça. Hein, Mineiro? Aí é difícil de segurar, né? Quando a zaga tá lenta. Eu posso falar depois? Por favor, o senhor Ele quer desabafar, ele precisa. Não, eu passo, com respeito, passo a palavra para meu amigo Chico. O Miller viu que ele não está se aguentando. Não, o negócio é o seguinte, o Corinthians deu um baita de um azar. Começou o campeonato pegando o Bragantino. O Bragantino, hoje, eu acho que o Corinthians e o Bragantino um clássico. Todos os jogos que o Bragantino participa é clássico. Porque o Bragantino se preparou muito melhor que o Corinthians para disputar o Campeonato Paulista. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o Bragantino, mesmo com alguns desfalques, ele tem 3, 4 jogadores ali que resolvem uma barbaridade a qualquer momento. O Arthur, por exemplo, é um deles. O Arthur, no começo no final da temporada passada, fez declarações de amores ao Corinthians. Mas o Corinthians não tinha dinheiro para comprar o Arthur. O Arthur é muito... Difícil tirar jogador do Bragantino, hein? E hoje, tem que ter dinheiro, hein, velho? Ou pegar emprestado. Não é só se ele contratar o Yuri Alberto. Então, e olha... Lógico. Dinheiro por dinheiro, pô. É mais fácil chegar lá Mas é verdade, e Chico. comprar os 50% do Lógico, É um dos melhores meios do futebol brasileiro. É uma Não tem empresa nada monstruosa, uma empresa Agora, multinacional. você imagina o Arthur do Corinthians. Aí É um sim, jogador que aí faltou até pro aquele Corinthians cara hoje. que o Celso acabou de dizer, que eu concordo com ele, que arma a jogada do meio campo e jovem. Né? O Arthur é jovem, mas o Corinthians não tinha dinheiro para contratar. Então o que acontece? Eu acho que o Corinthians hoje perdeu do Bragantino e eu vou pôr a derrota na conta do Lázaro. Por quê? O Lázaro tem que ser inteligente. O Corinthians não tem um elenco. O Corinthians tem um time de 13 a 12 jogadores no total. Que ele pode contar que vão entrar, que vão resolver, que vão sanar a coisa. Vai pegar o Bragantino em casa. No primeiro tempo, o Corinthians fechou o meio campo de uma tal forma que o Bragantino não conseguiu chegar. Mesmo assim, mandou a bola na trave, mesmo assim o Cássio pegou uma bola impossível, quase cara a cara de cabeça do jogador do Bragantino. Então repete o esquema do segundo tempo, que é pior ainda. Né? Então aí você segura. Qual é o problema de você ir lá em Bragança e empatar com o Bragantino de 0-0? Esse seria um excelente resultado para o Corinthians. Porque o Corinthians hoje jogou sem o Yuri Alberto, jogou porque estava machucado, jogou sem o Renato Augusto, que está se recuperando, não pôde usar o Romero e não pôde usar o tal do Matheus Bidu. E o Paulinho tá também. E o Paulinho está se recuperando. Então, gente, falar com o Paulinho aí. O Paulinho não joga há 3 anos, pô. Faz um ano. Mas ainda é um cara dessa porra de sonhar. Mas vai ser melhor que do Queiroz, Não, ele é que, muito bom que Fausto jogador, Vera. mas ele não tá Isso aí na sem dúvida nenhuma. A hora que ele entrar em forma, ele vai engolir esses dois. Claro. Porque esses dois aí são garotos ainda. E aqui entre nós, olha, eu vou te contar uma coisa. Esse Fausto Vera e esse do Queiroz são uma enganação enorme. Eu gosto dos dois. Eu não gosto de nenhum dos dois. Não gosto desses dois, não gosto do Cantijo. E eu não gostava do Matheus Vital, que fez o Corinthians perder um campeonato chutando um pênalti nas nuvens lá no Maracanã. E precisa acertar esse meu campo. Bota uma blitz ali, ué. Tem 3, 4 volantes que vai fazer. Agora, só para completar. Então, ô Lázaro, você tem que fazer as coisas diferentes do que aquele maldito português fez no ano passado. Então, você tem que jogar conforme o time que você tem à disposição. Então, qual é o problema de você encarar um time, fechar a defesa contra uma equipe melhor que a sua, que você sabe que você está desfalcado de 5 jogadores importantes. Então, fecha o meu campo, cara. Qual é o problema de fechar o meu campo? O Corinthians não deu um chute a gol. Paciência. Uma bola, uma hora entra. Ou se não entrar também acaba 0-0. Você tem que ganhar, você tem que somar pontos no Campeonato Paulista, não se classifica. Você caiu num grupo chato, Corinthians. Tem
tem esse Ituano, que empatou com o São Paulo hoje. Ferroviário. Tem a Ferroviária, que é um time encardido. Quero colocar uma coisa. Sabe, ô Lázaro, se liga, meu filho. Se liga. Eu vou fazer um negócio, falar um negócio aqui. Eu não sei. O tempo vai dizer. Eu gosto do Yuri Alberto, acho que tem que segurar e tal. Eu só tenho dúvida se o Corinthians não deu para o Zenit um jogador que vai valer mais do que o Yuri Alberto. Quem? O Robert Renan. O Robert Renan. Eu tenho muitas dúvidas. Eu lembro que o Marquinhos veio aqui. Mesmo que zagueiro não tem essa potência de mercado. Quando o Marquinhos veio, ele veio aqui no programa. E aí, alguns dias depois, o Tite veio e falou: nossa, esse Marquinhos joga muito. O Corinthians. Porque eu sei, a necessidade financeira e tal. O Corinthians fez jogador praticamente por nada. E com a autorização do seu foi de Tite. contrapeso. Eu vou esperar para ver quem vai chegar mais longe. É que o Robert Renan, eu estou, Flávio. E o Duqueiroz também. Então, só que o Robert Renan, Pelo amor de Corinthians Deus, tinha o Duqueiroz não joga nada, cara. É uma enganação. Ele é só maloqueiro. Isso era maloqueiro mesmo, maloqueirão. Vai pro pau, encara. Se é pra dar porrada, ele dá. Se é pra jogar, ele joga. Mas só que ele não produz pro time. Ele não produz pro time. Eu tenho muita dúvida, vou falar de novo, eu tenho muita dúvida. Se Robert Renan e Duqueiroz não ficarão valendo mais do que o Roberto, embora eu ache o Roberto valioso e uma bela contratação. O Duqueiroz não sabe finalizar. Agora, o E marca muito mal. Aguardemos. Ele não marca a bola, ele perde a bola dominada no meio campo. Você não viu o gol hoje, como saiu? Aguardemos. O Cantígio perdeu a bola. O moleque lá, o argentino, lá, o colombiano, sei lá, foi para a linha de fundo, cruzou, falhou o Balbuena, aí entrou o Arthur com bola e tudo. Temos que eu aguardar. acho que Peraí. é a maior revelação da base corintiana nos últimos tempos. Pois é. Jogador clássico, sai bem, toca bem a bola, tem boa Depois do saída. Pedrinho, achei ele mesmo. Ele é sensacional. A questão é que o Corinthians só tinha 50% do Não, tudo bem. Eu não estou dizendo que está errado fazer. Eu só tenho dúvida Só se se no 50%. final das contas vai ser assim. Presidente, nós falamos da potência financeira do Bragantino. Estamos caminhando para SAFs? Vamos ter SAF toda hora, em todos os times? Não na velocidade que todo mundo acha que estamos caminhando, que tem que ser. Você fazer uma SAF, a gente tinha as 3 maiores vitrines, Vasco, Botafogo e Cruzeiro, era necessidade, né? Ou fazia ou fazia. Estavam no fundo do poço. Ou fazia ou fazia. As próximas, e principalmente de clubes de camisa pesada, tem que ser um trabalho de profissional. Tem que ser algo que fique claro ao torcedor, ao clube, ao conselho, aos seus sócios, que a capacidade de investimento daquele clube vai no mínimo dobrar. E para continuar igual, não precisa de SAF, toca do jeito que está. Principalmente os clubes estão melhorando muito a sua gestão. Então, o que veio para ficar, independente da sigla, se é SAF, se é limitada, se é entidade, é gestão profissional, é transparência, é cuidado com o patrimônio do clube. Isso veio para ficar. E quem não ficar atento a isso, vai ficar no fim da linha. Isso não tem jeito. Mas acho que o problema do Corinthians não é a arrecadação. O problema do Corinthians é o estádio, né? Porque o Corinthians arrecadou ano passado acho que 800 milhões no ano. Então, acho que depois que pagar o estádio, ele consegue Tem uma sobreviver parcela agora de 70 milhões para pagar. no segundo semestre. É por isso também que ele está contratando em grana, né? Tem que fazer esses rolos aí. Mas realmente o Corinthians tem arrecadação. O estádio que é muito oneroso para o clube. E acho que pelo menos essa conta foi um pouco equalizada, né? Nessa gestão. Vamos ver como é que se desenrola aí nos próximos Ô, anos. Flávio, posso fazer uma pergunta pro Carneiro? Claro que pode, mas eu acho que tem prêmio, né? Pintando aí, logo na sequência, será ótimo que você faça. Vamos lá, Flávio. O Corinthians não venceu, mas um corintiano hoje vai